Hoje, no canal, trazemos uma história de desafios, resistência e uma batalha pelo futuro de Moçambique. Falamos de Venâncio Mondlane, o advogado, ativista e político que, em 2024, desafiou o domínio de décadas da Frelimo, partido governante de Moçambique desde a independência. Este é o homem que muitos veem como a última esperança de mudança para o país, enquanto outros o consideram uma ameaça ao status quo. Quem é Venâncio Mondlane? O que o motivou a desafiar as forças dominantes? Vamos descobrir a história do líder que abalou Moçambique e dividiu a nação. Em que nós tivemos um governo sério, em 2025, os raptos e sequestros que têm acontecido neste país, e até o terrorismo que temos aqui neste país. E eu vos garanto, em menos de um ano, tudo isso acabou. Diga lá comigo, acabou. Diga lá comigo, acabou. Venâncio Mondlane nasceu 17 de janeiro de 1974 em Maputo, capital de Moçambique, nos anos de esperança que seguiram à independência de Portugal, em 1975. Vindo de uma família de classe média, ele cresceu em um ambiente de efervescência política, onde debater ideias era comum e estimular o pensamento crítico era incentivado. Esse ambiente moldou a personalidade de Mondlane, que, desde jovem, demonstrava forte senso de justiça e compromisso com as causas sociais. Quando chegou a hora de escolher sua carreira, ele optou pelo direito, formando-se pela Universidade Eduardo Mondlane, a mais renomada de Moçambique. Durante os estudos, era conhecido por seu brilhantismo acadêmico e postura crítica. Ele rapidamente se destacou entre os colegas pela capacidade de argumentação e seu profundo conhecimento da Constituição moçambicana, o que o levou a se envolver em projetos de direitos humanos. Esses primeiros passos marcaram o início do caminho que o levaria a desafiar o sistema. Mondlane começou sua carreira política como membro do Partido Frelimo, uma escolha que pode parecer surpreendente para alguém com seu perfil crítico, mas, para ele, foi uma oportunidade de compreender o funcionamento do sistema por dentro. Ele acreditava que podia influenciar mudanças significativas dentro do partido que havia liderado Moçambique à independência e ainda era a maior força política do país. No entanto, sua jornada na Frelimo não foi fácil. Ele rapidamente percebeu que suas visões progressistas e críticas sobre a necessidade de transparência, democracia e justiça social não ressoavam com muitos de seus colegas de partido. Mesmo assim, continuou a pressionar por reformas internas, mantendo-se firme em suas convicções. Ele insistia que Moçambique precisava de mudanças profundas para atender às necessidades de seu povo, especialmente das gerações mais jovens, que enfrentavam um futuro incerto. Em 2014, depois de várias tentativas de reformar o partido internamente, Mondlane tomou a decisão que mudaria sua vida. Deixou a Frelimo e se uniu à Renamo, o principal partido de oposição. Essa mudança chocou muitos de seus aliados e trouxe questionamentos. Mas Mondlane explicou que sua lealdade não era ao partido, e sim ao povo moçambicano. Ele acreditava que a Renamo oferecia uma plataforma para lutar contra a corrupção e trazer justiça ao país. Mondlane logo se destacou no Parlamento, onde se tornou uma das vozes mais ativas contra o governo. Ele lutava para expor escândalos de corrupção e denunciava a falta de investimentos em áreas essenciais, como saúde, educação e segurança. Ele defendia políticas de combate à pobreza e à desigualdade social, algo que, segundo ele, não era uma prioridade para o governo. Em um discurso memorável no Parlamento, ele declarou: "Não estamos aqui para servir ao governo, estamos aqui para servir ao povo. E, enquanto eu estiver aqui, não vou me calar diante da injustiça." Essas palavras ressoaram pelo país, e logo Mondlane passou a ser visto como o porta-voz dos descontentes, especialmente entre os jovens e as classes menos favorecidas. Após anos de intensa oposição e ativismo, Mondlane decidiu dar um passo audacioso, lançar sua candidatura independente à presidência de Moçambique em 2024. Ele sabia que seria uma campanha difícil, mas acreditava que, com o apoio dos moçambicanos cansados da Frelimo, ele poderia realizar mudanças. Em um de seus discursos, ele declarou: "Moçambique é para os moçambicanos. Nosso país é rico, mas nossa riqueza está nas mãos de poucos. Chegou a hora de devolver o país ao povo." Mondlane baseou sua campanha em 3 pilares principais: combate à corrupção, justiça social e segurança. Ele sabia que o povo estava cansado das promessas não cumpridas da Frelimo e da Renamo e decidiu se posicionar como alternativa real para os moçambicanos. Ele prometeu reformas no sistema eleitoral e garantias de que os recursos do país seriam usados para o bem-estar do povo e não para enriquecer uma elite política.
Mondlane começou a ganhar apoio em todo o país. Seus comícios atraíam multidões, especialmente nas áreas mais pobres, onde a população se sentia ignorada pelo governo. Ele denunciava as falhas do governo na gestão da insurgência em Cabo Delgado e se comprometia a priorizar a segurança e a paz para a região. No entanto, o sucesso de sua campanha também trouxe consequências perigosas. Ele e seus apoiadores começaram a enfrentar intimidações e ameaças de represálias. O ambiente estava tenso, e muitos temiam que a Frelimo utilizasse todos os meios possíveis para impedir a vitória de Mondlane. Ele, por outro lado, manteve-se firme e continuou a desafiar o governo, afirmando que nenhuma ameaça irá calar a voz do povo. Em 9 de outubro de 2024, os moçambicanos foram às urnas. A participação foi baixa, com menos de 50% dos eleitores comparecendo para votar, mas a expectativa estava no ar. Quando os votos ainda estavam sendo contados, Mondlane fez uma declaração chocante. Ele se proclamou vencedor das eleições e acusou o governo de manipulação dos resultados. O povo moçambicano não será silenciado outra vez, afirmou ele, provocando reações por todo o país. Em Maputo, 2 dos principais apoiadores de Mondlane foram assassinados em meio às tensões pós-eleitorais, um evento trágico que abalou a nação e alimentou a revolta entre os seguidores de Mondlane. Ele acusou diretamente o governo pela violência, aumentando ainda mais a desconfiança em relação à Frelimo e alimentando a sensação de que o governo estava disposto a tudo para manter o poder. A situação rapidamente saiu do controle. Rejeitamos de forma linear, taxativa e absoluta os resultados apresentados por Dom Carlos Mazzini, o agente satânico que vem em representação da CNE. Portanto, nós rejeitamos por absoluto estes resultados. É isto que nós queremos deixar muito bem claro para o nosso povo. No dia 21 de outubro, manifestantes pró-Mondlane tomaram as ruas de várias cidades, exigindo justiça e pedindo uma investigação independente sobre os assassinatos e as alegações de fraude eleitoral. A polícia respondeu com força, usando gás lacrimogéneo para dispersar a multidão. Em várias áreas, os protestos se transformaram em confrontos violentos, e Mondlane se viu no centro de um movimento que parecia estar à beira de uma revolução. Em um discurso público feito durante o auge das manifestações, Mondlane se dirigiu ao povo, pedindo calma, mas ao mesmo tempo incentivando a resistência pacífica. Moçambique é nosso. Este país não pertence a uma minoria. Lutaremos até o fim para restaurar a justiça e a dignidade de nossa nação, declarou ele. Muitos temiam que ele fosse preso a qualquer momento, mas Mondlane continuou a desafiar abertamente o governo. Os eventos em Moçambique começaram a chamar a atenção internacional. Organizações de direitos humanos expressaram preocupação com a repressão contra os apoiadores de Mondlane, e várias nações africanas observaram a situação com cautela. O futuro de Moçambique estava incerto, e Mondlane, agora um símbolo de resistência, parecia determinado a seguir em frente. Enquanto a Frelimo tentava conter a situação, Mondlane continuava a ganhar apoio popular. Para muitos, ele já havia conquistado uma vitória moral, mesmo sem ter oficialmente vencido as eleições. Ele se tornava cada vez mais um ícone de resistência, sendo comparado a líderes como Nelson Mandela e Thomas Sankara, figuras que, como ele, haviam desafiado a injustiça e o poder. Com o país dividido e as tensões aumentando, Mondlane permanece uma figura central. Alguns acreditam que ele representa o futuro de Moçambique, enquanto outros temem que sua insistência em desafiar o governo possa levar o país ao caos. Ele mesmo já declarou que não tem medo das consequências e que sua luta é por um Moçambique justo e igualitário. As próximas semanas serão cruciais. Mondlane tem prometido continuar sua luta e exigir mudanças. Ele já anunciou que organizará uma série de manifestações pacíficas por todo o país e convocou a comunidade internacional a pressionar o governo moçambicano por transparência e respeito aos direitos. É pela alma de Moçambique, afirma Mondlane em um vídeo que rapidamente viralizou nas redes sociais, ganhando apoio popular. Ele clama por justiça para seus apoiadores mortos e pressiona por reformas no sistema eleitoral para garantir que o voto dos moçambicanos seja respeitado. Sua coragem e postura incansável inspiram muitos, mas também aumentam o risco de uma repressão ainda mais intensa por parte do governo. À medida que sua popularidade cresce, Mondlane transforma sua campanha presidencial em um movimento de resistência mais amplo. Ele pede ao povo que se una contra a opressão e a corrupção, defendendo que apenas a força coletiva poderá trazer uma mudança real ao país.
Reuniões e protestos pacíficos se espalham por diversas cidades, e ele surge como uma voz de esperança para aqueles que há muito se sentem esquecidos e marginalizados pelo governo. Com uma postura destemida, ele enfrenta a mídia internacional e alerta sobre o que chama de ameaça de uma ditadura em Moçambique. Mondlane destaca os abusos de poder, o controle da mídia e a violência contra dissidentes como sinais de que a democracia do país está em risco. Não estamos lutando apenas por um resultado eleitoral, estamos lutando para que as futuras gerações de moçambicanos tenham liberdade e dignidade, declara ele em uma coletiva de imprensa, com olhos firmes e uma determinação que move seus seguidores. A comunidade internacional começa a reagir, com organizações como a Anistia Internacional e a Human Rights Watch condenando os abusos e pedindo ao governo moçambicano que respeite os direitos de seus cidadãos. Países vizinhos e a União Africana monitoram a situação com crescente apreensão, enquanto Moçambique se vê no centro das atenções. Mondlane torna-se mais do que um candidato, ele vira um símbolo de luta pela justiça e igualdade. As próximas semanas definirão não só seu destino, mas o futuro de uma nação que anseia por mudança. Acompanhe-nos para descobrir o que está por vir e se Venâncio Mondlane conseguirá trazer uma nova era para Moçambique. Este foi o nosso Platinado de hoje, apresentando a trajetória de um homem que ousou desafiar o sistema e unir um povo pela justiça. Fique atento para mais atualizações enquanto seguimos cada passo dessa história de luta e esperança. Obrigado por assistir e até a próxima.